Nas minhas análises, eu gosto de captar alguns detalhes que eu vejo durante o jogo. E esse foi um detalhe que eu vi, que eu captei, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, ontem eu não consegui fazer o meu pós-jogo, né, gente, do jogo contra o Internacional, Palmeiras e Internacional, 4-1. A gente vai falar sobre esse jogo aqui. Então, domingo, estamos aqui. Eu quero finalizar o domingo aqui com vocês. A participação de vocês ela é muito importante, portanto, ó. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Vamos conversar aqui, vamos destrinchar aqui essa goleada que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez um jogaço no Allianz Parque para um pouco mais de 30 mil pessoas, um bom público. E eu quero conversar algumas coisas aqui com vocês. Como eu sempre gosto de fazer, temos um título aqui principal, que foi o que me chamou a atenção. Eu falei até no meu Instagram que nas minhas análises eu gosto de captar alguns detalhes que eu vejo durante o jogo. E esse foi um detalhe que eu vi, que eu captei, que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu quero conversar com vocês. E novamente a sua opinião ela é muito importante, portanto, ó, deixem aqui nos comentários. Bom, falando um pouquinho do jogo, por si só, o Palmeiras fez um jogaço. O Palmeiras, eu até comentei no meu Instagram que o Palmeiras fez um jogo de mobilidade coletiva. Basicamente o quê? Um time que tem opções. Tem um time com opções de triangulação pelo meio de campo, triangulação com ultrapassagens pelos corredores, tanto direito quanto esquerdo. Um time que tem opções para fazer jogadas construídas tanto, né, pelo meio de campo, com novas dinâmicas, com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, né, Felipe Anderson, mais um jogo excelente, um jogo muito bom, um jogo muito consistente, muito regular, muito consciente, né, lúcido nos passes, tanto que o primeiro gol do Vitor Roque, que foi aquele passe lindo, muito consciente, novamente lúcido do Felipe Anderson, fez toda a diferença para abrir o placar rápido e o Palmeiras continuou, né? O Palmeiras apresentou dinâmicas muito interessantes com opções, né? Por isso que eu falei dessa mobilidade coletiva. E o Palmeiras foi o que o Palmeiras é dessa era Abel Ferreira, né? Esse time muito coletivo que se compensa dentro de campo, um time que coletivamente, né, os jogadores individualmente potencializam o coletivo para fazer esse jogo muito consistente, muito regular, 4-1. Palmeiras realmente fez um jogaço e eu falar para vocês que foi um jogo que foi muito, pelo menos na minha visão, assim, eu acho que foi o que eu vi muito até em outros canais e até mesmo em outras páginas também de Instagram, que foi um jogo que convenceu, né? Eu gosto muito de falar aqui para vocês que tão importante quanto as vitórias é o bom desempenho dentro de campo, né? E por quê? Porque o bom desempenho ele dá segurança, ele dá confiança para a temporada, né? Para essa sequência de jogos que não será fácil, né? O Palmeiras pega o River no meio da semana, depois pega o Fortaleza no final de semana, e depois já pega o River de novo no Allianz Parque no meio da semana e é a obsessão, né? Nós palmeirenses sabemos o quanto a Taça Libertadores é a obsessão para nós, para esse tetracampeonato. É claro que uma vitória como essa não garante títulos, não garante que todos os jogos serão dessa forma. Eu acredito muito, né, nessa boa sequência, mas que também dentro de uma boa sequência existem as oscilações, né? Então, o Palmeiras não vai jogar assim todos os jogos e isso é normal, né? Esse, pelo menos, é o meu pensamento, é como eu penso futebol. Agora, isso dá uma confiança e uma segurança para você ter sequências positivas. Só que dentro dessas sequências positivas, a oscilação ela é normal, ou seja, terão jogos que o resultado vai ser soberano, então vai ganhar, mas não vai jogar tão bem. É o que eu falo bastante. O importante é ter essa identidade do Palmeiras de volta, né? Quando não é brilhante, consegue ser eficiente. E em alguns jogos consegue principalmente quando consegue impor o seu ritmo de jogo já no início e jogar no erro do adversário, o Palmeiras sempre teve essa identidade, né? Que claro que a gente fala muito dessa reformulação e ela precisa ser falada, né? Quando o time passa por uma reformulação, se reformula também a famosa espinha dorsal, né? Isso passa muito pela zaga, que
Gustavo Gomes e Murilo, né, fazem parte desses pilares, tem também agora o Piquerez, mas essa reformulação ela passa por essa espinha dorsal e acredito que o próprio Felipe Anderson tem tudo para ser um desses pilares dessa espinha dorsal. Na minha convicção, primeiro e segundo volante também fazem parte dessa espinha dorsal, bem como o ataque também que o Palmeiras tem se encontrado muito em Flaco Lopes e Vitor Roque. O que falar, né, gente, do Vitor Roque, primeiro hat-trick da carreira dele no Palmeiras, tem sido muito especial acompanhar a evolução, essa curva de ascensão, né, ele tá nessa curva de ascensão numa crescente muito grande, né, tanto ele quanto o Flaco Lopes também. O Flaco, quem teve a oportunidade de acompanhar o Flaco no Lanús, ele sempre foi esse meia atacante, né? Ele nunca foi esse centroavante, mesmo no Palmeiras, ele nunca foi esse centroavante estático, né? Que fica parado na área para receber a bola perfeita. Ele tem muita mobilidade, mas agora fazendo uma função e um posicionamento diferente, né? Então, ele tem se encontrado muito nessa função e nesse posicionamento. E a individualidade dele também tem ajudado o coletivo. Então dá para ver que todos esses jogadores que têm a individualidade destacada, automaticamente o coletivo ele se potencializa porque o Palmeiras é um time de identidade coletiva. Portanto, reitero, o Palmeiras fez um jogo ontem de mobilidade coletiva, né? Então, o que falar também do Kelvin, um baita de um lateral, né? Que é uma posição de ofício extremamente escassa, não só no futebol nacional, como no futebol mundial. Então, eu fiquei extremamente satisfeita com o que eu vi ontem. É aquele jogo que dá gosto de ver, dá gosto de você ver de novo os melhores momentos, até de novo o jogo, né? E no final, aquela entrada teve a estreia também do Andreas Pereira, dá para ver que é um jogador que ainda vai se adaptar muito mais ao futebol nacional novamente e até no Palmeiras, né? Mas é um jogador extra classe, um jogador que tem muita qualidade no passe, muita leitura de jogo, visão de jogo, pratica um futebol consciente. Então, tenho certeza que realmente foi uma excelente contratação. E para coroar também, né, a entrada do Bruno Rodrigues é de se emocionar, né? Quem ama esse esporte, quem ama o Palmeiras, quem ama futebol, eu acho que foi um momento muito importante, né? Por tudo que ele passou, e eu tenho certeza que o Palmeiras, por ser esse clube organizado, estruturado, ter esses recursos, essa estrutura, todo esse investimento, fez total diferença para dar todo o suporte e apoio. Ele quase marcou um golaço, né? Mas vai tudo ser tudo é no tempo certo, né? Então, tenho certeza que ele vai ajudar muito o Palmeiras, coletivamente falando. É um jogador que pode até ser esse ponta mais construtor, ele chama mais o drible, chama mais o 1 contra 1, tem a finalização de média e longa distância, é um jogador que pode se adaptar ao esquema tático do time. Então é mais uma opção para o ataque do Palmeiras. Bom, vamos ao nosso tema principal aqui, gente. Me chamou muita atenção quando o Vitor Roque fez o seu terceiro gol já no primeiro, ainda, né, na verdade, no primeiro tempo contra o Inter, que primeiro, na verdade, foram duas coisas que me chamaram a atenção. Quando ele fez o terceiro gol, teve a câmera direta no Roger Machado, né, incrédulo, não estava acreditando no que estava acontecendo. E o Vitor Roque me chamou muita atenção porque ele abriu o braço assim e senti que foi um agradecimento, aquela expressão dele de meio que falando assim também, com toda essa qualidade na produtividade, na construção de jogada, o resultado é esse, né? É a qualidade na finalização de um jogador acima da média como o Vitor Roque. Eu já falei aqui para vocês que eu sempre admirei muito o futebol do Vitor Roque, já desde o Cruzeiro, depois quando no Atlético Paranaense ele estourou, eu sempre gostei muito dele, um jogador veloz, ágil, mas também tem muita força física, esse fator de rendimento que faz total diferença no calendário nacional e também falando em futebol mundial, é um fator de rendimento que é diferencial, né? E ele tem isso. Ele tem a finalização, e quando ele recebe esses passes com tanta qualidade que deixam ele na cara do gol, ele faz, né? Porque ele é um jogador que tem muita qualidade. Então, essa expressão dele me pareceu isso, assim, poxa, realmente, mas também com essa
qualidade na construção de jogada, também qualidade na finalização, que foi o que ele entregou, né? Então, eu achei muito legal, assim, a expressão dele foi muito genuína, foi muito pura, né? E eu gostei muito de ver. Depois eu fiquei revendo o lance, né, dos 3 gols dele, e desse terceiro gol que ele fez, ele abre o braço, assim como. E aí todos os jogadores, né, vão abraçá-lo. Então, realmente, o Palmeiras tem se encontrado coletivamente. E eu espero muito que tem essa continuidade, né? Uma evolução, ela parte muito de uma síntese de continuidade, né? Então, realmente, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz com essa vitória do Palmeiras, dá moral, dá confiança para esse jogo que vai ser duríssimo contra o River Plate na quarta-feira, no meio da semana. Mas dá uma moral, dá uma segurança, dá uma confiança, porque fez um jogo muito sólido, né? A defesa muito sólida, né? A fase defensiva, a fase ofensiva muito sólidas, né? A conexão entre a defesa e o ataque também, né? Primeiro e segundo volante, muito regular, muito sólido. Então o Palmeiras foi muito sólido em todas as suas fases, né? E é isso que a premiação, né? O resultado, a consequência disso é a regularidade, a constância e consistência. Eu quero muito saber sua opinião, deixe aqui nos comentários, é muito importante, como eu falei no comecinho do vídeo. Bora começar a semana, uma excelente semana para vocês. Ao longo da semana eu volto para a gente conversar, para a gente falar tudo sobre essa preparação entre River Plate e Palmeiras pela Libertadores. E a gente vai conversando ao longo da semana. Eu preciso falar, fiquem aqui até o final, que eu tenho 2 recados. Na verdade, um recado só aqui para vocês, que tem duas coisinhas aqui, né? Eu falei já nos meus vídeos anteriores que eu tive que ficar um pouquinho ausente aqui do YouTube. Eu preferi dar uma prioridade pro Instagram, que lá você consegue fazer um conteúdo mais rápido, mais curto. E aqui no YouTube, na plataforma, eu gosto de fazer análises mais detalhadas, mais consistentes, mais densas. E como eu passei por um monte de coisa, né? Eu falei aqui para vocês no Bom Dia Massa também, né? Que teve tudo que aconteceu com o Tobias, eu quebrei a minha mão também, então agora já tô no meu ritmo normal, mas para o YouTube entender que o meu vídeo é relevante, que os meus vídeos são relevantes, o seu like ele é muito importante, a sua inscrição, se você não me conhecia e você curtiu o conteúdo. Combinado, gente? Se você não curtiu, também não tem problema nenhum, quer deixar o dislike, é a sua manifestação, não tem problema nenhum. Combinado? Mas se você curtiu, não custa nada você deixar o seu like. E se você não me conhecia e gostou do conteúdo, a sua inscrição ela também é muito importante para a gente propagar aqui o meu trabalho para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Vejo vocês durante a semana e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.